Olá, boa noite. Olá, sejam bem-vindos. Eliane já tá por aqui, tudo bem? Espero que você esteja aí também se sentindo acolhida. Já tô aqui com a minha xicarazinha de café, com a minha cobertinha. Oi, Rafaela, tudo bem? Boa noite. Vamos ver quem mais que tá por aqui. Antônia, Carol, boa noite, sejam bem-vindas. Brenda, querida, tudo bem? Ah, nunca é tarde para um café, menina. Oi, Paulo, sejam bem-vindos. Juan, Daisy, tudo bem com vocês? Espero que vocês consigam se sentir acolhidos, que vocês se sintam tranquilos nessa noite, que vocês consigam participar aqui comigo, fiquem bem à vontade para interagir aqui no chat. E sem mais delongas, eu sei que todo mundo tem compromisso, então eu já vou iniciar aqui o nosso bate-papo e qualquer dúvida também eu vou ficar de olho aqui no chat, ok? Então, hoje o tema da nossa live é hiperconectados, compreendendo a geração alfa, que é a geração atual, que compreende, né, as pessoas que nasceram desde o ano de 2010 até o ano de 2025. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter aí uma nova geração. E antes da gente entrar nesse assunto específico dessa geração, é importante que a gente compreenda um pouco das gerações anteriores. Então, para que a gente possa compreender aonde que a gente está nesse momento atual, é importante que a gente compreenda de onde que a gente está vindo, né? Como que aconteceram nas gerações anteriores. E é interessante a gente pensar que hoje em dia a gente não vive sem tecnologia, mas obviamente que nem sempre foi assim. Então, quando a gente para olhar lá para a primeira geração, que os estudiosos começaram a pesquisar, que é a geração dos baby boomers, que as pessoas que nasceram entre o ano de 1946 e 1964 fazem parte dessa geração. E lá naquela época, a infância era muito mais livre, né? As pessoas que nasceram nessa época podiam brincar de forma mais livre, tinham interações na rua, conseguiam subir em árvore, brincar no campo. Então, tinha um pouco mais de contato com a natureza, porém, ao mesmo tempo, é uma geração que teve responsabilidade desde muito cedo. Então, não é incomum que a gente converse com pessoas da geração dos baby boomers e eles contem pra gente que eles começaram a trabalhar com 8 anos, 10 anos, 12 anos. Então, é uma geração que foi mais livre, mas ao mesmo tempo tinha mais responsabilidade e precisava ajudar com o sustento da família, né? Então, tinha aí esses dois pontos. E, na sequência, nós temos a geração X, que compreende as pessoas que nasceram entre 1965 e 1980, que é uma geração que pegou ali bem a época da ditadura, né? Nasceu diante dessa censura e foi acompanhando essa transformação, os movimentos políticos. Então, é uma geração que muitas vezes está mais acostumada a acompanhar esses assuntos políticos, porque ela cresceu em meio dessas informações. Então, é uma geração que fica um pouco mais antenada nesses assuntos e, ao mesmo tempo, que também tinham mais acesso, que tinham também um pouco mais de responsabilidade e também acabavam contribuindo com o sustento da casa, eles tinham um pouco mais de liberdade. E também nessa época começou a surgir a TV em cores. Obviamente que não era todo mundo que tinha acesso, principalmente lá no início, mas a TV em preto e branco também já era transmitida e algumas pessoas já conseguiam ter acesso a telenovelas, a jornais que eram transmitidos de uma forma com menos intensidade do que acontece nos dias de hoje. E seguido dessa geração,
temos a geração Y, dos millennials, que é a geração que eu faço parte, que são as pessoas que nasceram entre 1981 e 1996, e é uma geração que começou a acompanhar a transformação da internet. Então, apesar de também ter essas brincadeiras de rua, de conseguir interagir com os amigos, aos pouquinhos foi vivendo essa transformação virtual. Então, foi acompanhando essa transformação do mundo analógico para o mundo digital. Essa geração, geralmente, tinha que ficar acordada até tarde para conseguir ter acesso à internet de uma forma que não fosse tão cara, não era todo mundo que tinha acesso. As pessoas começaram a ter acesso a minigame, a videocassete, então começaram a ter contato com o mundo das telinhas. E também é uma geração que aprendeu que é possível conciliar esses dois mundos. E aprendeu que existem outras possibilidades de trabalho que não só a estabilidade que era pregada por gerações anteriores. Então, é uma geração que acaba buscando mais por propósito. Então, é comum a gente ver também pessoas da geração Baby Boomer, geração X, buscando por estabilidade no mercado de trabalho, e a geração Y já tem um pouco mais de flexibilidade e busca por propósito. E agora voltou uma falha na conexão. Ok, o pessoal voltando, acho que agora deu certo. Deu um probleminha aqui, não estava conseguindo mais conectar. Ok, então bem-vindos de volta. Falha técnica. Ok, certo. Então, dando continuidade... como uma colega tinha colocado ali, né? Foi só falar de internet de escada que já travou tudo, ficou tudo lento. Então, voltando aqui para o nosso bate-papo, a geração Z é uma geração que também foi vivendo um pouco dessa transformação do mundo analógico para o mundo digital. É uma geração que acabava brincando também um pouco mais, interagindo com os amigos, mas também começou a viver um pouco mais da conexão com as telinhas. E é uma geração que começou a ter acesso também aos vídeos rápidos, a possibilidade de assistir os vídeos do YouTube de uma forma um pouco mais acelerada. Então, é uma geração que começou a acompanhar esse mundo um pouco mais rápido de informação, de tecnologia, de mudanças, e é uma geração também que é muito antenada, que busca por bastante informação, que busca também pela saúde mental. Tenho alguns pacientes, né, jovens adultos que buscam por terapia e sabem da importância disso. E também tem vários adolescentes que acabam tendo essa iniciativa de pedir para os pais para que façam parte que comecem a fazer um acompanhamento psicológico. Então, a geração Z também começa a se preocupar mais com o meio ambiente e é uma geração que está um pouco mais antenada e sabe que existem outras formas também de trabalho além do trabalho tradicional. E antes da gente começar a falar da geração alfa, também é importante da gente pensar nas brincadeiras, né? Como antigamente era um pouco mais comum que existissem brincadeiras de rua, pega-pega, amarelinha, pular corda, brincar de elástico. E hoje em dia as brincadeiras também acontecem no mundo digital, então é o Roblox, Minecraft, as pessoas têm acesso ao YouTube Kids. E isso também é bem interessante e diz respeito à nova geração, que é uma geração que está acostumada a escolher desde muito cedo. Então, a criança está lá assistindo alguma coisa no YouTube, ela escolhe o que ela quer assistir, o que ela não quer. Se ela acha que o desenho tá chato, ela simplesmente vai lá e muda, pula, passa para frente. Coisas que as gerações antigas não tinham tanto essa facilidade. Então, a gente geralmente tinha que esperar chegar um determinado período da manhã, que era o momento em que passava ali a programação na TV aberta, né, para quem não tinha acesso à TV a cabo. Então, era naquele período da manhã que passavam os desenhos. E depois disso,
a gente precisava saber se ia passar aquele desenho que a gente gostava, não tinha certeza, às vezes vinha um episódio que a gente não gostava tanto, então a gente precisava esperar um pouco mais. Se a gente não gostava, a gente tinha que tolerar aquela frustração de ter que assistir aquele desenho naquele determinado momento. Então, é interessante de perceber que as crianças de hoje em dia não passam por isso. Se elas querem mudar, elas simplesmente mudam. Se elas não querem mais assistir, elas simplesmente trocam. Então, existe um pouco mais de autonomia e um pouco mais de liberdade para escolher esse conteúdo que elas querem ou não ter acesso ali naquele momento. E então, falando, né, especificamente da geração alfa, são as pessoas que nasceram a partir do ano de 2010 e essa geração vai até o ano de 2025, então a partir do ano que vem já surge aí uma nova geração. E a geração alfa ela é bem curiosa no sentido de que as crianças realmente nascem em meio a essa tecnologia. Eu ouvi esses dias também uma mãe comentando, né? Minha filha aprendeu a mexer no tablet muito antes de aprender muito antes de desfraldar, né? Então, antes de ter o controle das próprias necessidades, essas crianças já estão tendo acesso ao tablet, à tecnologia. Então, se a gente para pensar no desenvolvimento humano normal, né, natural, a criança já nasce com a capacidade de sucção para que ela possa se alimentar e também com essa possibilidade, né, como que chama? Ela já sabe, já nasce sabendo agarrar, né? Então tem algumas mães que fazem o teste de colocar a criança para agarrar a blusa da mãe e ela meio que solta um pouquinho a criança e ela tem força suficiente para ficar ali agarrada e não cair. Então, depois disso a criança vai se desenvolvendo, vai aprendendo a mexer, né, os pés, as mãos, vai tendo consciência dessas partes do corpo, aprende a engatinhar, a andar e antes de aprender a desfraldar, ela aprende a mexer no tablet e ver, como que ela vai tendo acesso a essa tela, o que ela quer, o que ela não quer. Então, esse comportamento ele vem sendo aprendido e incluído no meio daquilo que seria considerado natural. Então é uma geração que tem aprendido um novo comportamento que as gerações anteriores não aprenderam. E essa geração também está acostumada com vídeos muito rápidos, estão acostumadas com muita informação, com muita intensidade, muito brilho, muita cor, vídeos de muita informação, vídeos também curtos, né? Na geração anterior surgem os shorts, né, do Instagram e esses vídeos que tem no máximo 1 minuto de duração. Então é uma geração que aprende de uma forma mais acelerada e também por conta do acesso à internet e ao acesso à inteligência artificial, essa geração acaba tendo muito acesso a informações que antes a gente não tinha. Então, quando eu era criança, por exemplo, eu tinha que perguntar para o meu pai, para minha mãe o significado de alguma coisa e o que eles me dissessem eu aceitava que era uma verdade até que eu conseguisse descobrir, talvez na escola, né, estudando de uma outra forma, como que algumas coisas aconteciam, como que algumas coisas funcionavam. Hoje as crianças têm mais liberdade na internet e também com a inteligência artificial. E por isso também é importante de acompanhar, né, o que as crianças, os adolescentes têm pesquisado, o que eles têm buscado, porque dependendo da forma como essa informação chega, isso também vai moldando a forma como essa criança vai perceber o mundo. Então é importante também acompanhar, porque a inteligência artificial tem muitos benefícios, mas obviamente que é importante não deixar com que as crianças fiquem dependentes do uso das IAs. E outro fato curioso também, que é importante ficar de olho, que as crianças dessa geração gostam muito desses jogos digitais, desses jogos online e às vezes acabam se afastando das atividades físicas. Isso pode causar o sedentarismo, a obesidade e as crianças precisam desse momento de conexão,
elas precisam se movimentar, porque isso também interfere, ajuda no desenvolvimento, também libera os hormônios, que vai ajudar ali no momento da puberdade, vai ajudar no crescimento. Então, essa geração que fica muito conectada e às vezes acaba se distanciando das atividades físicas, e isso pode trazer prejuízos, né, a longo prazo. Então, esse também é um fato que essa geração acaba passando, né, que acaba se distanciando um pouco dessas brincadeiras de rua e acabam ficando mais presas dentro de casa, né, não veem tanto a luz do dia, não pegam sol. Então, é uma característica um pouco diferente das gerações anteriores. E também para as meninas, né, existe muito essa comparação com as mulheres que têm os corpos perfeitos, as redes sociais, né? Tem pessoas vendendo o estilo de vida perfeito, o corpo perfeito, a casa perfeita, e isso também tem impactado na forma como alguns jovens, né, alguns adolescentes percebem os estudos. Muita gente acaba se questionando, por que eu tenho que aprender fórmula de Bhaskara, por que eu tenho que aprender história, isso não vai me adiantar nada, né, isso não vai acrescentar em nada na minha vida, eu tenho que estudar outras coisas que vão me ajudar a ganhar dinheiro, que vão me ajudar a enriquecer. E isso é muito difícil, né? Porque, infelizmente, esse jovem às vezes não tem uma maturidade para entender e perde um pouco dessa noção de processo. Porque na vida real, tudo tem o seu tempo. A gente precisa fazer uma construção que tem um começo, um meio e um fim. E o jovem acaba tendo acesso a esses vídeos curtos e rápidos e às vezes não consegue compreender que a realidade não acontece dessa forma como nos vídeos do TikTok, por exemplo, né? Então, infelizmente, os adolescentes acabam perdendo um pouco dessa noção e não se sentem tão motivados para aprender esses conteúdos que acabam sendo ensinados na escola. E muitos deles também têm uma curiosidade muito grande e acabam pesquisando por temas específicos que são do interesse deles e que eles conseguem ter acesso, né, no Google, através da inteligência artificial, e eles conseguem realmente entender alguns assuntos de uma forma muito mais profunda do que alguns adultos que talvez nunca pararam para se questionar, que nunca buscaram por alguns temas específicos, mas que para essa geração é muito interessante e desperta muito essa curiosidade. E outro tema também, né, que é importante de falar, que cada vez mais tem crianças sendo diagnosticadas com TDAH, e obviamente que o TDAH existe, né, não vou contrariar esse fato, mas também é importante que a gente reconheça que esse excesso de estímulo, esse excesso de conexão com as telinhas também faz com que a pessoa acabe tendo uma dificuldade maior de concentração. Então é realmente muita informação para esse cérebro processar e muitas vezes a criança ou adolescente não consegue fazer esse filtro. Então é interessante também de perceber, né, até que ponto será que é um TDAH e até que ponto que é um excesso de estímulo de tecnologia e uma falta de estímulo para conexões reais, né, para conexões que acontecem de uma forma um pouco mais humanizada. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Não sei se vocês têm mais alguma consideração, algo que não foi falado sobre a geração alfa, que vocês gostariam também de contribuir. Aqui a Carol falou que no projeto de atletismo cada vez tem menos interesse dos adolescentes, sim, né, tem sido bem comum, né, que os jovens acabem se interessando mais por atividades que tenham a ver com a tecnologia. Rafaela, corta para os dentistas que calculam triângulo, retângulo dos aparelhos. Ok. Certo. Então, essa geração é uma geração que realmente promete muito, pensando em termos de tecnologia. É uma geração que tem tudo para se desenvolver, para trazer muita novidade para os dias de hoje, mas também é uma geração que precisa ser olhada, né, com um pouco mais de atenção e que seja possível criar um pouco mais de conexão com essas crianças e com esses adolescentes.
porque outro ponto também, né, importante de mencionar é a respeito da pandemia, que foi aí um divisor de águas na vida de todo mundo, mas para essas crianças e esses adolescentes que passaram por esse momento, que precisaram ter um isolamento, principalmente nessa fase da vida, que é importante buscar essa interação, isso também ocasionou, né, em consequências. Hoje eu atendo alguns adolescentes que têm muita dificuldade de sair de casa, que têm dificuldade de socializar e percebem que esse comportamento acabou mudando depois da pandemia. Muitos jovens também ficaram sozinhos dentro de casa, né? Não podiam ir para a escola. Os pais às vezes não deixavam ter acesso à rede social, também a WhatsApp, esses aplicativos de interação. Então são crianças que ficaram muito sozinhas. E por mais que os pais estivessem trabalhando em casa, eles estavam trabalhando. Então às vezes não tinham muito essa possibilidade de dar atenção para esses adolescentes e para essas crianças. Então hoje existe também essa característica de que esses jovens, esses adolescentes acabam que cresceram muito mais sozinhos. Então eles aprendem a viver de uma forma um pouco mais individualizada do que as anteriores, né, do que as gerações anteriores, também por conta da pandemia. Então é importante de pensar em momentos de interação, de conversa, de conexão com essa geração, para que aos pouquinhos também eles consigam sair um pouco mais das telas. Obviamente que essa é a realidade deles e o mundo tem exigido cada vez mais de todos nós que a gente se mantenha conectado, mas também é importante de proporcionar esses momentos de interação real, porque isso também vai fazer toda a diferença na vida dessa criança e desse adolescente. E a respeito também da forma como a gente constrói, né, as nossas próprias emoções, muito através do outro. Então é através do outro que eu descubro qual é o meu limite, é através do outro que eu descubro o que é sentir raiva, como que eu vou controlar essa raiva, né, como que eu sinto felicidade com o outro, o que é uma amizade. Isso a gente só consegue descobrir nas interações. Então é importante de proporcionar esses momentos para que essa geração também cresça com essa possibilidade de criar laços e conexões com as outras pessoas. E, inclusive, pensando nisso, né, em conectar esses jovens, esses adolescentes, no dia 18 de julho vai acontecer um evento presencial aqui em São José dos Pinhais, que eu estou organizando, para reunir os jovens para uma tarde muito divertida de atividades para que eles possam interagir. Vai ser um momento de conexão em que vão ter brincadeiras, atividades, jogos, dinâmicas, vai ter um lanche. Então vai ser um momento que vai acontecer nas férias, porque a gente sabe que alguns adolescentes não têm a possibilidade de viajar, né? Às vezes por algum compromisso da família ou até mesmo por conta das condições, acabam ficando um período maior em casa. E nós sabemos também que depois da pandemia, muita gente acaba que não consegue fazer conexões fora da escola. Então, pensando nisso, esse evento é voltado para adolescentes entre 12 e 16 anos que possam ter um momento diferente de interação, que consigam passar um dia divertido, que tenha muita troca e que consigam aos pouquinhos voltar a estabelecer também essas conexões reais que depois da pandemia acabou ficando para trás. Travou? Certo. Se alguém tiver mais alguma contribuição, alguma dúvida, alguma pergunta. Isso a Carol falou, né, que não tem esses eventos aqui para adolescentes e realmente, né, existem muitas colônias de férias que são voltadas para crianças, mas para adolescente também acaba sendo um pouco mais raro de encontrar. Então vai ser um momento diferente para esses adolescentes
se conectarem. E caso vocês conheçam, né, algum adolescente que pode se interessar por esse evento, se você é mãe, pai, educador e conhece alguém que pode gostar desse dia divertido, desse dia de atividades, compartilhe esse conteúdo. Nos próximos dias eu também vou divulgar um pouco mais sobre esse evento, então fiquem à vontade para convidar adolescentes também para participar. E nos próximos dias, né, vou trazer mais informações, e caso tenham dúvidas também podem me chamar no direct e eu fico à disposição. Isso, podem me chamar pelo direct, também tem um link na minha bio que dá acesso direto ao meu WhatsApp, então podem me mandar mensagem, fiquem à vontade. E caso tenham alguma dúvida também eu fico aqui à disposição. Ok? Certo? Então eu agradeço a todos que participaram aqui desse momento comigo para fazer um bate-papo um pouco mais descontraído a respeito da geração alfa, né? Agradeço por todo mundo que comentou que ia participar, todo mundo que entrou aqui para compartilhar desse momento aqui comigo. Recebi bastante incentivo, fiquei muito feliz, me senti muito acolhida, me senti muito amada, né, por todos vocês que me mandaram mensagens e que também estiveram aqui comigo nesse momento. Essa foi minha primeira live, né, confesso que fiquei aqui um pouco nervosa, então muito obrigada pela paciência, né, a live caiu, obrigada por permanecerem, mesmo depois dessa falha técnica, e agradeço pelo carinho de vocês, por sempre me apoiarem, me incentivarem por aqui, tá bom? Então, muito obrigada, espero que vocês sigam aí com uma boa noite, que vocês consigam seguir com os compromissos de vocês e que tenham uma boa semana aí pela frente, ok? Obrigada, Brenda, Carol, Rafa, obrigada. Boa noite. Sim, pode deixar, que eu já deixei salvo aqui para ficar gravado. Ok, então um beijo para vocês e boa noite. Até!